Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes. Nação, como vocês sabem, porque eu já falei e conversei bastante com vocês essa semana, nós perdemos o nosso canal Fla Nação VP. O canal Nação VVP, ele tinha 500 mil de inscritos e era a nossa principal fonte de renda. Para a gente poder continuar aqui com vocês, realizando esse trabalho no YouTube, nós vamos precisar de algumas situações, nós vamos precisar, na verdade, da ajuda de vocês. Nós vamos precisar chegar a 200 mil inscritos aqui no Resenha Rubro-Negra até o final de novembro, e nós vamos precisar também chegar a 100 mil inscritos lá no Verdade Vermelho e Preto. Então já peço para vocês se inscreverem. Mas a gente teve uma ideia, porque a gente quer muito continuar, e quando eu digo a gente, eu digo eu, a Miriane, minha família, a gente quer muito continuar. E a gente bolou uma ideia que vai envolver vocês junto conosco, tá? A gente criou um grupo no Zap, tá? E aí depois, dependendo do tamanho que o grupo ficar, a gente pode mudar de plataforma também. E nesse grupo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma interatividade maior com vocês. A gente já começou até a fazer lives com os membros que já fazem parte do grupo. E foi uma interatividade sensacional. Mais de 30 pessoas participaram ao mesmo tempo dessa nossa primeira live, onde a gente pôde bater papo, conversar, esclarecer dúvidas e falar sobre a nossa grande paixão, que é o Mengão Queridão. E à medida que o grupo for crescendo, a gente vai propor, por exemplo, sorteios de camisas do Flamengo, nós vamos propor também sorteios de brindes, nós vamos fazer uma coisa legal, uma coisa bacana. Por quê? Porque através desse grupo a gente vai tentar levantar recursos para a gente continuar aqui no YouTube até as coisas normatizarem novamente. E aí a gente quer fazer uma via de duas mãos. Vocês colaboram conosco, nós vamos fazendo o que a gente pode fazer para estar mais próximo de você, para estar mais junto de você, que se importa de verdade com o nosso canal e que quer a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, para participar do grupo, vai ser da seguinte maneira. Vai ser R$10 por mês, só R$10. Não vou colocar valor maior, que eu sei que é puxado, que está todo mundo numa situação mais difícil, mas R$10 só, tá? Você bota lá R$10, manda para mim o comprovante, o Pix está bem aqui embaixo. O Pix é o número do meu celular pessoal, tá? Então vocês fazem um Pix de R$10, manda o comprovante para mim via WhatsApp nesse mesmo número do Pix, e aí eu vou te colocar dentro do grupo. E aí vão ser R$10 mensais. Assim a gente espera conseguir levantar recursos para a gente continuar desenvolvendo o trabalho aqui e a gente continuar junto de vocês aqui, tá? Então quem puder ajudar vai ser apenas R$10 por mês. Eu espero que vocês consigam aderir a essa ideia, e eu prometo a vocês que a gente vai estar próximo, que a gente vai estar tendo muitas interações, que a gente vai estar conversando de uma maneira como vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado por tudo. Espero ter uma resposta positiva de vocês. Se não tiver também, eu vou os amar do mesmo jeito e vou agradecer do mesmo jeito por ter passado todos esses anos juntos com vocês. Eu e a minha família agradecemos o simples fato de você ter ficado até o final desse vídeo e ter prestado atenção nele, que é uma coisa importante pra gente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, estamos juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fala, nação rubro-negra. Viram aí o recadinho, gente? Bom, se você puder nos ajudar, se você puder colaborar com a gente, vai ser sensacional. Eu adoraria continuar esse trabalho em 2024, mas para isso agora a gente depende única e exclusivamente de você que está aí do outro lado, porque do lado de cá a gente vai continuar dando o nosso máximo, a gente vai continuar se empenhando ao máximo para merecer sua confiança, para fazer com que você fique muito bem informado sobre o Flamengo e para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Então, se você puder nos ajudar, eu vou ser eternamente grato a vocês. Mas agora, mudando de pau para cavaco, hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Às 21h30, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. O Flamengo, sexto colocado com 53 pontos, pega o Palmeiras, segundo colocado com 59 pontos, empatado com a equipe do Botafogo. Para o Palmeiras hoje, o empate basta, porque com o empate o Palmeiras faz 60 pontos e já passa o Botafogo jogando a pressão psicológica para cima dos botafoguenses. Nação, é claro que a gente quer saber de reformulação na equipe rubro-negra.
É claro que a gente quer saber de jogadores vindo para o Mengão queridão. É óbvio, todo mundo quer jogadores. Gustavo Scarpa, Nicolás de la Cruz, Alex Sandro, Lucas Halter, Léo Ortiz, dentre tantos nomes que têm saídos de jogadores que o Flamengo tem interesse. É claro que a gente quer jogadores no Flamengo que possam fazer o Flamengo ficar mais competitivo em 2024. Mas aqui eu não enrolo vocês. Eu falo a verdade olhando sempre olho no olho. Aliás, ontem a gente fez uma live com um grupo de membros que foi realmente olho no olho. Eu me empolguei de poder conversar com vocês, vendo o rosto de vocês, sabendo quem são aqueles que acreditam em mim, no meu trabalho, na minha família, e que estavam ali se divertindo, perguntando, esclarecendo dúvidas, dando a sua opinião. Foi simplesmente sensacional. Bora para o grupo de membros para poder participar dessas lives que a gente vai fazer quase que diariamente com vocês, tá? Mas voltando para cá, é claro que a gente quer um Flamengo forte, mas eu não vou enrolar vocês e vou mandar real sempre. Doa a quem doer. E a primeira coisa que vocês têm que entender e que pode doer em nós mesmos, por saber disso, é que o investimento que o Flamengo vai destinar às novas contratações, aos novos jogadores que vão chegar, vai depender muito do desempenho dos atletas neste Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na tabela para a gente poder entender melhor o que eu estou falando. Pessoal, hoje o Flamengo está na 6ª colocação atrás do Atlético Mineiro. Nós estamos bem aqui, ó, com 53 pontos na 6ª colocação. Nós temos o Atlético com o mesmo número de pontos que nós, porém com um saldo de gols muito superior ao nosso. Nós temos um saldo de 10, o Atlético um saldo de 15. Pô, Fabrício, nosso ataque não mete gols? Não, pessoal. Na verdade, nós fizemos muito mais gols que o Atlético Mineiro. 40 do Atlético Mineiro contra 46 nosso. Fizemos 6 gols a mais que o Atlético Mineiro. Entretanto, a defesa do Atlético Mineiro se mostrou mais sólida, com 25 gols sofridos apenas e nós com 36 gols sofridos. Daí a diferença no saldo de gols. Então, o nosso problema, durante um tempo, foi o ataque, sim. Mas durante a temporada, falando especificamente do Brasileirão, não. O nosso principal problema sempre teve lá atrás, com Fabrício Bruno, com Léo Pereira, com Davi Luiz, com Rodrigo Caio, com a linha de zagueiros Mateuzinho, com Wesley, com Guilherme Varela, com Felipe Luiz, com Ayrton Lucas, com a linha de volantes Thiago Maia, Eric Pulgar. Vocês se lembram que em determinado momento do ano nós custamos a encontrar a nossa linha de volantes. O Eric Pulgar se lesionou, começou a ter oportunidades mais tarde. Então, a gente teve muito problema na montagem da linha defensiva, sem contar que a defesa começa pelos atacantes. E os nossos atacantes jamais se mostraram com força e fôlego para poder ajudar o sistema defensivo da gente a funcionar, porque a marcação primeira tem que ser na saída de bola do adversário. Quando a gente não faz bem lá, sobem 2, 3 a mais do que deveriam subir, estourando na nossa linha defensiva. Isso também tem muito a ver com aqueles 50 dias de férias. Os caras não têm pulmão para aguentar o tranco e, por isso, não colaboravam também com o sistema defensivo. O espaçamento entre as linhas ataque, meio e defesa também facilitavam para os adversários fazer gols. Por isso o Tite está tentando transformar o Flamengo numa equipe mais compacta. Quanto mais próximas as linhas jogarem, menos você vai correr e menos você vai sofrer na marcação. Porque se te passar, você não vai precisar correr atrás, porque logo atrás de você já tem a cobertura. Então um time mais compacto, ele fica mais sólido. Por isso nós estamos na 6ª colocação. Bom, mas Botafogo líder com 59, Palmeiras vice-líder com 59, Bragantino com 58, Grêmio com 56 e o Atlético com 53. Desses times aqui, apenas Botafogo e Bragantino não tem 32 jogos. O Flamengo tem 31. O Botafogo tem um jogo atrasado contra o Fortaleza e o Bragantino tem um jogo atrasado contra o Flamengo. Flamengo, Botafogo e Bragantino farão 32 jogos assim que o Botafogo enfrentar o Fortaleza e o Flamengo enfrentar o Bragantino. Então,
espia só. Na 7ª colocação, porque tem muitas pessoas preocupadas também se o Flamengo não corre o risco de perder essa 6ª colocação e sair da zona de classificação da Libertadores. Porque, como eu falei para vocês, o investimento vai depender muito daquilo que o Flamengo conquistar no certame nacional. Se o Flamengo não for para a Libertadores, o investimento vai ser bem menor do que o investimento caso a gente continue disputando a Libertadores da América. Mesmo se o Atlético do Paraná vencer o seu jogo nessa rodada, ele não ultrapassa o Flamengo porque ele tem apenas 49 pontos. Então o Flamengo ainda se mantém dentro do G6, independente do resultado, tá? Os jogos da 33ª rodada que nos interessam são os jogos de Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio e Atlético Mineiro. O Bragantino vai jogar hoje, antes de nós, contra o São Paulo. Por que esse jogo interessa? Porque a gente só está vendo o Flamengo, né? Flamengo, 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 Flamengo. Só que se os caras que estão acima do Flamengo ganhar, deu ruim para nós também, né? Nós vamos continuar onde a gente está. Então, o Bragantino vai enfrentar o São Paulo fora de casa, às 20 horas, no Morumbi. O time do técnico Dorival Júnior está apenas na 10ª colocação com 42 pontos. Nada, nada, nada. O 17º colocado, que é o Cruzeiro, está com 37 pontos. 38, 39, 40, 41, 42. Só 5 pontos atrás do São Paulo. São 2 vitórias, 6 pontos feitos. Se o São Paulo tiver 2 derrotas, daqui a pouco o São Paulo pode estar liberando a zona de classificação para a Série B. Então, o São Paulo vai fazer jogo duro contra o Bragantino e as possibilidades do São Paulo vencer o Bragantino são grandes. Eu apostaria na vitória do São Paulo hoje, até por estar se aproximando muito de uma zona complicada. Hoje os caras estão no meio da tabela, na 10ª colocação. Mas daqui a 2 rodadas pode ficar ruim, até porque na 34ª rodada o São Paulo sai para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Nós vimos a força do Santos no vira-virou para cima do Flamengo. Então, como se trata de um clássico, se o São Paulo perder para o Bragantino e perder para o Santos, começa a perigar entrar na zona de rebaixamento ali. Claro, depende do desempenho dos caras que estão no Z4 também, mas ninguém quer arriscar, acredito eu. Então, acredito hoje na vitória do São Paulo. Nós temos aí também o Grêmio. O Grêmio é o mais espetacular de todos, porque o Grêmio joga amanhã contra o Foguinho. É Grêmio e Botafogo. E a gente sabe que o Botafogo não vem bem. São 3 derrotas consecutivas da equipe do Botafogo. Como será que o Botafogo vai se comportar amanhã lá em São Januário, às 20 horas contra o Grêmio? Será que o Botafogo vai ter força para vencer o Grêmio amanhã? E aí, se o Botafogo vencer, dos 59 pontos, ele vai para 62 pontos. Aí o Flamengo já tem que dar aquela estilingada a mais, né? O Flamengo tem que correr atrás. Mas se o Grêmio vencer, o Grêmio continua na frente do Flamengo e empata com o Botafogo em número de pontos. 59 pontos. Como o Grêmio vai fazer também o mesmo número de vitórias, o Botafogo tem 18, o Grêmio faria 18 também, o saldo de gols seria o critério de desempate entre ambos. E o Botafogo tem um saldo de gols de 24 contra 7 do Grêmio. Então o Botafogo ainda permaneceria à frente do Grêmio e embolaria ainda mais a disputa pelo título. Amanhã, em caso de vitória do Grêmio, nós teríamos Botafogo com 59, Palmeiras com 59, claro, o Mengão vai ganhar o Palmeiras hoje, e o Grêmio com 59. O Flamengo estaria logo na rabeira com 56. Em compensação, se o Bragantino vence o São Paulo hoje, o Bragantino vai a 61, 58, 59, 60, 61 pontos. Botafogo perdendo, Palmeiras perdendo, Grêmio vencendo e os 3 ficando com 59, nós teríamos um novo líder do Campeonato Brasileiro, que seria o Bragantino com 61 pontos. Olha como é que o campeonato está embolado. O Botafogo chegou a ter 15 pontos na frente de todo mundo. E agora pode ser ultrapassado por todo mundo. O Botafogo pode pegar uma pré-Libertadores, gente. Se não pegar a Sul-Americana, porque do jeito que as coisas estão,
eu não duvido nada. Nós temos o Atlético Mineiro, que também joga amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians está na 13ª colocação com 40 pontos. 3 pontinhos acima da zona de rebaixamento. Também vai jogar a vida contra o Atlético Mineiro em casa para poder se distanciar da zona de rebaixamento. Então eu apostaria no Corinthians nesse jogo aí. E aí o Atlético pararia nos 53 pontos. Se todos esses resultados que eu estou falando acontecer, nós teríamos o Grêmio com 61, Botafogo, Palmeiras, nós teríamos o Bragantino com 61, Botafogo, Palmeiras e Grêmio com 59 pontos e o Flamengo com 56 pontos, a 5 pontos do Bragantino. Os próximos jogos do Bragantino, e olha que a gente está falando do Bragantino, gente, do Bragantino seriam contra o próprio Botafogo na 34ª rodada, ou seja, a final antecipada do campeonato Bragantino e Botafogo, se os resultados da 33ª acontecer como eu estou falando. Depois, na 35ª rodada, o Bragantino sairia para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Na 36ª rodada, o Bragantino enfrentaria o Fortaleza. Na 37ª, o Coritiba. E na última rodada, o Bragantino enfrenta os viceínos, que por enquanto estão ali na 16ª colocação, podem chegar nesse jogo precisando do resultado. O grande detalhe, pessoal, é que nós enfrentamos o Bragantino ainda. Então, desses 5 pontos, se a gente vencer o Bragantino em casa, a gente já quebra para 2 pontinhos. A gente ganhando deles cai para 2 pontinhos. Aí é lutar contra o Bragantino. Agora, olha que interessante, né? A disputa do Campeonato Brasileiro pode ficar monopolizada no último momento entre Flamengo e Bragantino. Ou entre Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Bragantino na liderança. O trabalho do Bragantino é muito bom. E eu venho falando há muito tempo sobre os profissionais que lá estão. E o Flamengo deveria olhar com mais carinho para os profissionais que estão dentro do Bragantino. Porque o Bragantino hoje não é simplesmente um clube paulista, é Red Bull Bragantino. A Red Bull, ela prega excelência em todos os esportes que ela está. Ela está no topo em todos os esportes. Ela não contrata o profissional Zé das Couves, ela contrata o profissional formado para estar ali. O Flamengo está precisando de diretor esportivo, diretor de futebol. O Flamengo está precisando de gerente de futebol. Só para vocês terem uma ideia, um dos diretores de futebol do Bragantino foi contratado pelo Mônaco, da França. Para vocês verem, o cara é brasileiro, para vocês verem o nível de profissionalismo lá do Bragantino. Mas o Flamengo não olha, prefere apadrinhar ex-jogadores do clube do que procurar profissionais que possam realmente fazer um trabalho profissional. E eu não estou falando só dentro específico do departamento de futebol do Flamengo, não. O departamento de scout, que faz parte do departamento de futebol, também é cheio de profissionais amadores. Não são amadores porque recebem salário, mas profissionais que trabalharam em clubes sem divisão do Rio de Janeiro ou clubes da 4ª divisão do Campeonato Carioca. Qual o know-how que esses caras têm para saber o jogador que o Flamengo precisa pelo tamanho que o Flamengo tem? Agora, vai lá no Bragantino, dá uma olhada na infraestrutura do Bragantino e eu tenho certeza que o nível de erros do Flamengo vai cair drasticamente. Pessoal, o Gustavo Oliveira deu uma entrevista ontem, vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, e nessa entrevista ele falou do sonho que eles têm de comprar o Maracanã. Gente, eu já vou logo desmistificando essa parada para vocês, porque a última vez que fizeram um estudo de quanto o Maracanã valia, eles colocaram assim algo em torno de 8 bilhões de reais. Já imaginaram um estádio sendo comprado por 8 bilhões de reais? Pô, Fabrício, mas por que ele custa 8 bilhões de reais? Pela fonte de renda que ele pode trazer, que é comprovado que ele traz. Hoje nós vamos ter casa cheia de novo. O Flamengo jogou todos os jogos do Maracanã com casa cheia. Pela localização dele, pelo tamanho dele. Então, isso tudo faz com que ele seja mais caro. O potencial de rendimento dele com geração de receita com turistas, porque todo turista que vai no Rio de Janeiro quer conhecer o Cristo Redentor e o Maracanã.
né? Então, isso tudo faz com que o Maracanã fique mais caro. Mas olha só, comprar o Maracanã hoje é um sonho utópico, porque mesmo que o Flamengo tivesse os 8 bilhões de reais para comprar esse estádio, ele é patrimônio tombado. Patrimônio tombado não pode ser vendido. Ele é do governo do estado do Rio de Janeiro. Foi construído com a grana de botafoguenses, de vascaínos, de tricolores, de rubro-negros e daqueles que nem gostam de futebol. Então, teria que destombar o Maracanã para que o Maracanã pudesse ser vendido. Isso se deputados, prefeitos, vereadores não impedissem tamanha loucura do governador em questão. Então, assim, sonhar não custa nada, mas dessa vez o sonho é muito irreal. Vocês não acreditam nessa papagaiada, né, gente? Não tem como. É que nem acreditar que o Gabriel foi sequer cogitado pelo Manchester United. Ou acreditar que o Gabriel não viajou para o jogo do domingo por conta de algum tipo de dor. Ah, para, né, gente? Para. O cara tá treinando normalmente lá terça-feira, vai até ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo, mas nós sabemos, né? Nós sabemos que o Gabriel não tinha era nada, só não queria jogar esse final de semana. Nação, eu peço para vocês comentarem sobre tudo que eu coloquei aqui, dá aquela moral no grupo de membros, eu tenho certeza, R$10 é acessível para todo mundo, então dá para você dar essa moral para nós, dá para você dar essa força para a gente, vai lá, eu deixei o Pix nesse vídeo o tempo todo, para você poder nos ajudar a continuar. E eu falo assim porque eu acredito muito na nossa família, eu acredito muito em vocês que estão aí, e eu sei que a gente pode, e a gente vai estar aqui em 2024, graças ao seu apoio e à sua colaboração. Eu nunca vou me cansar de agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram até hoje. Me proporcionaram de 2016 para cá a realizar um sonho maravilhoso, que é primeiro conhecer vocês, depois falar do meu grande amor e trazer informações sem precisar de fazer sensacionalismo, sem precisar de inventar nenhuma situação para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus, comentem, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal. Saudações rubro-negras.